pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma coisa que vocês pediram pra gente falar desde que Game of Thrones terminou, exaustivamente, que é Chernobyl, a nova minissérie da HBO, baseado no desastre de Chernobyl. No desastre horroroso que aconteceu na usina de Chernobyl, na Rússia, na década de 80. Aham. E eu subestimei o quão aterradora essa série seria. É um filme de terror real. É um filme de terror perturbadoramente em real. diversos momentos, parece que eles estão lidando com esse desastre como se fosse um filme de terror. Uhum. Com eles lá no escuro, andando, e as pessoas aparecendo e abrindo as portas como se fossem zumbis, caindo aos pedaços e vomitando, e a trilha sonora. Eles tratam realmente esse desastre como uma coisa saída de um filme de terror. Sim. E parece saída de um filme de terror. Né? É incrível. Desde que a gente viu o primeiro trailer, a gente ficou muito interessado com essa série. A gente já tava na pilha dela. Pena que ela estreou junto com Game of Thrones. Se bem que eu acho que foi bom ela ter estreado junto com Game of Thrones, que o pessoal que assinou HBO Go pra ver Game of Thrones agora pode continuar mais um pouquinho pra ver Chernobyl. E muita gente fez isso, com razão. Porque esse tipo de minissérie normalmente acaba caindo no esquecimento. Se as pessoas não têm uma boa. Não falam muito dela. E é incrível a forma como eles constroem a tensão desde o primeiro momento, desde o primeiro capítulo, desde os primeiros minutos do primeiro capítulo. Eles não perdem tempo com bobagem. Não. É raro tu ver um filme ou uma série que aproveita todo o seu tempo de uma forma coerente, de uma forma bem preenchida. Normalmente tu tem aqueles momentos onde fica enchendo linguiça, que não acontece nada, que fica enrolando. E essa série, ela mesmo nesses momentos onde poderia ter esse tipo de coisa, que vamos dizer assim, a cena da mulher e do bombeiro, marido dela, que a gente acompanha desde o primeiro episódio, ela aproveita pra te dar uma facada, assim, umas espetadinhas, assim. Sim, porque eles têm que inserir o elemento humano ali, sim, sabe? A gente não pode ficar só vendo atrocidades e daí vendo o governo cometer barbaridades. Sim. E a gente tem que ter aquele fio, aquele elemento humano que a gente acompanha do começo ao fim, pra gente se ver naquelas pessoas, sabe? Porque a gente não se vê nos trabalhadores, a gente não se vê nos governantes, a gente se vê naquela mulher, a gente se vê na Lúcia e no que ela tá passando do lado do marido dela. Como é que tu ia reagir em relação Exatamente, àquilo, né? Que é o mesmo motivo pelo qual o James Cameron pegou o Titanic e, em vez de focar no desastre, focou numa história de amor, sabe? Porque a gente se apega a esses personagens, a gente se vê nesses personagens, então faz com que pareça muito mais impactante e muito mais triste. Com certeza. E além de triste, é horrorizante, é nojento e é enraivecedor. Ver tudo que acontece. Ver tudo que acontece nos bastidores, tudo que aconteceu, como eles perderam tempo não querendo acreditar que eles tinham cometido um erro e como isso poderia ter salvo tantas vidas mais, inclusive a do bombeiro, né? Principalmente a do bombeiro. Claro, de todo mundo. Porque ali, eles falaram, não podia ter explodido, foi o telhado. E daí jogaram eles direto no reator. E foi tipo, meu Deus. É uma série que mostra muito, assim, eu tava comentando com a Maria, que é aquela ideia, assim, que a gente tem de que ninguém sabe muito bem o que tá fazendo na vida, sabe? Tipo, a gente sempre tem e principalmente, vamos dizer assim, vamos pegar uma Rússia soviética, onde as pessoas acreditavam que o governo sabia tudo aquilo que o povo precisava, tudo aquilo que eles precisavam, e que o governo ia tomar conta disso porque o governo sabia o que estava fazendo. Isso acontece hoje em dia também, as pessoas ainda acreditam que alguém maior, uma liderança forte, vai resolver os seus problemas porque ela sabe o que tá fazendo, mas a verdade é que ninguém sabe o que tá fazendo. E naquele momento da história, eles sabiam menos ainda do que estava acontecendo. Tanto é que quando eles começam a tentar, o que nós vamos fazer agora? Eles assim, eu não sei, a gente nunca teve isso na história da humanidade. O planeta nunca viu isso, sabe? Nunca viu um vazamento de radioatividade tão forte no ar. Então, o desespero deles de não saber o que tá acontecendo e como é que eles vão fazer pra resolver. É muito perturbador pensar que as pessoas não sabem o que estão fazendo, que as pessoas não têm ideia daquilo que vai acontecer. E a confiança que eles tinham e que foi completamente destroçada por uma série de erros bestas. Que depois tu vê, assim, tu até pensa assim, o personagem, a Maria até achou também, o personagem de Stellan Skarsgård vai ser um babaca, né? E tu começa a ver que não, quando ele entende a gravidade do problema, ele, cara, vamos fazer o melhor pra resolver isso aqui, sabe? E as pessoas, e aí tu começa a ver surgir esses pequenos heróis que, com pequenas coisas, evitaram um desastre. Uma catástrofe mundial. Exatamente. É incrível que as pessoas fizeram ali, e como essas pessoas pequenas que não eram ninguém, que não tinham tudo a perder, a vida deles a perder,
foram lá e disseram, não, a gente vai fazer isso pelo bem da humanidade. Da humanidade, pra evitar... Não é tipo assim, pelo bem da Rússia socialista, não, é pelo bem da humanidade, a gente precisa fazer isso. E como os mineiros, por exemplo, se sacrificaram, e ele disse assim, ó, tu não mente pra eles, tu fala a verdade, os caras entenderam o que eles precisavam fazer, e pelo bem comum se sacrificaram. Que é uma coisa que tu não pensa, assim, que... A gente vê as pessoas fazendo bombeiros, a gente vê essas coisas acontecendo no dia a dia, mas ali foi um momento onde realmente, tipo assim, muito, muito, muito louco isso, muito... E não é um asteroide que não existe vindo pra Terra, não é uma invasão alienígena, não é um vírus, não é um tsunami. É uma coisa que realmente aconteceu e que as pessoas realmente se colocaram naquela situação pra salvar todo mundo. E do outro lado, tá lá a KGB e o Gorbachev e o governo tentando encobrir esse erro que eles fizeram e colocando a culpa nos Estados Unidos pelos erros que eles cometeram. O problema não foi que eles mal calcularam e o reator explodiu, é que os Estados Unidos soltou pra todo mundo que eles tinham falhado. Exatamente, eles começam eles ficam preocupados com a imagem deles em relação ao resto do mundo. Exatamente, eles se preocupam mais com a imagem deles do que com o bem-estar da população deles. Eles acreditam que esconder isso da população é melhor pra eles. Exato. Mas nem sempre é, que é aquilo que a gente vê no momento em que a personagem da Emily Watson é presa, porque ela quer denunciar que eles estão deixando uma mulher grávida ficar perto das pessoas contaminadas por radiação. E daí, tipo, meu Deus, isso é uma coisa importante que precisa ser dita, mas não, eles têm que proteger a ordem. Eu acho que ela diz, né, eu me desesperei, e tu vê como eles são cuidadosos com o que eles falam. O próprio Lezagov, né, que é o personagem do Jared Harris, que é um dos melhores atores dessa série, assim, todos eles estão maravilhosos. Todos os atores dessa série estão ótimos, estão incríveis. Ele, eu acho que se destaca porque ele tem um papel de protagonismo nessa história, então é muito trivê que, tipo, quando ele começa... Ele tá, nós temos que resolver isso aí. Aí os caras, não, nós vamos sair daqui então e não, tu não vai falar mais nada. Aí ele, não, tudo bem, ele baixa a cabeça. Ou quando eles perguntam pra ele, a gente tem que sair daqui, aí ele sabe que, tipo, o risco que ele tá correndo em dizer qualquer coisa, ele, não, vocês podem ficar, tá tudo tranquilo, fala pros... Depois eles descobrem que são agentes da KGB e tal. Então tu vê o cuidado que eles têm, né, nas coisas. Mas eu penso, aí eu fico pensando assim, e vai com certeza ser, muita gente vai fazer análise pelo lado de, viu o que um governo socialista pode fazer, um governo totalitário pode fazer. Só que aí eu tava comentando com a Maria também que, tipo, é um governo totalitário, um governo que acredita que ele tem o poder sobre tudo e sobre todos, então ele começou a agir de uma forma arrogante e de uma forma que apagava qualquer tipo de contrariedade que se tinha aquele sistema. Mas a mesma coisa a gente tem num sistema que é completamente o oposto, que é tipo assim, o governo não interfere em nada e as empresas podem fazer o que bem entender. E a gente já viu desastres assim acontecendo também. A gente viu esse tipo de desastre em derramamento de petróleo, em problemas, por exemplo, vamos pegar uma Ford da vida aí que teve que fazer... Brumadinho, o próprio Brumadinho é um exemplo de, assim, não tem regulamentação Mariana, e não tem fiscalização do Estado, ou não tem uma fiscalização. Quando tu não tem uma forma de regular o poder e um tipo de governo, seja ele... um sistema liberal ou um sistema completamente estatal, se não tem nenhum tipo de controle, ele vai sair de controle. As pessoas vão fazer merda e as pessoas vão querer, tipo, se isentar das responsabilidades. Sim, e foi isso que eu tava vendo. Eu vou referenciar Lucifer, que eu tava vendo essa semana, que tinha um episódio da fábrica de pudim, eles falando, olha, o que custa menos pra eles? Mudar a fórmula que tá envenenando as pessoas ou ser processado depois e pagar 2 milhões para as pessoas que morrerem com isso. Ele lá tá falando que custa menos para uma empresa de automobilismo? Fazer um recall? Ou ser processado mais tarde? O caso da Ford, aquela vez, teve que fazer recall com 50 carros. E aquela empresa de energia elétrica nos Estados Unidos que foi culpada por começar os incêndios da Califórnia, para eles também vale mais a pena, vale mais a pena pagar eles já tinham dinheiro salvo. Eles já tinham salvo dinheiro. Essas empresas, elas têm um dinheiro que é alocado só pra isso. Porque custa muito mais caro elas mudarem as coisas que estão dando errado do que elas pagarem pelas consequências que vão trazer. E isso é horrível. Horrível. Poder total sem regulação sempre vai criar um sistema burocrático e um sistema emburrecedor, um sistema lento e um sistema que não se preocupa com o povo, que se preocupa só com os próprios lucros ou com a própria imagem, como é no caso da Rússia socialista. Então é legal fazer esse paralelo, porque a série levanta, joga essa bola e, obviamente, na superfície tu vai ler dessa forma, tipo, olha como o governo socialista era ruim, mas isso também se aplica a qualquer outro tipo de sistema econômico liberal. Então, tipo assim,
A regulação não, mas digo, precisa ter um controle, precisa ter uma forma de punir esse tipo de pessoas, que não foi punido da maneira certa também em Chernobyl, como a gente vê no começo, como a gente não descobriu ainda nos próximos 2 episódios. Mas falando da série, esse clima de terror que a gente tava comentando, eu acho que é um dos pontos altíssimos dela. Incrível como todo momento que alguém chega perto, a trilha sonora é muito pesada, ela é uma opressão, porque ela tem aquela batida assim, que fica bom, bom, bom. E toda vez que eles vão chegando perto da radiação, tu começa a ouvir o barulho do medidor fazendo... Só que não é o medidor que eles estão usando, porque no começo não tem o medidor eles usando. Só que eles vão entrando e tu começa a ouvir aquele ruído estático que tá interferindo na trilha sonora, e isso te ajuda a colocar dentro do pavor que eles estão passando. E é algo tão sufocante. A gente tava passando mal depois do primeiro episódio. A gente assistiu os 3 um atrás do outro, porque é completamente viciante. Completamente viciante. E eu quero falar sobre a maquiagem. A gente precisa falar sobre a maquiagem, porque é absolutamente maravilhosa. É muito bem feito. Dá muito nojo, muito medo de isso acontecer contigo de verdade. E, sério, eu fiquei assim quando a Lucia pegou na mão dele lá, ele quase caindo aos pedaços. Eu pensei, não pega, ele vai cair aos pedaços. E eles descrevendo também. Dói. Quando ele explica o que a radiação faz com o teu corpo, né? Nossa, é uma coisa absurda, porque os teus poros ficam porosos, e aí no momento que eles tentam dar morfina pra tentar amenizar a tua dor, não funciona. Então não tem o que fazer, porque o pior de tudo é que eles têm que manter as pessoas vivas. Eles não podem simplesmente dar um tiro na cabeça da pessoa e acabar com a miséria dela, né? E ao mesmo tempo as decisões que eles precisam tomar pra tentar conter aquilo, que eles dizem assim, a gente precisa da tua autorização pra matar as pessoas, tá ligado? Tipo, o medo e a forma como ele percebe a vida humana, e como o próprio governo trata como, não, a gente precisa fazer, então manda os caras lá, sabe? Tipo, tem que salvar meu rabo. Porque só doeu no lado deles quando eles disseram assim, ó, vai vir pra todo lugar, vai destruir esse continente. Aí eles apertaram e começaram a fazer as coisas, né? Mas até então eles estavam tentando, tipo, não é bem assim, não é bem assim. E a estupidez das pessoas, assim... Eu fico imaginando o que teria acontecido se o Legasov não tivesse lá, não tivesse sido chamado pra lá. Eu tava pensando nisso também. Nada ia ser feito. Se ele não tivesse ido pra lá, se a mulher não tivesse tomado coragem, depois que ela viu que ninguém ia fazer bosta nenhuma em Minsk, e ela não tivesse ido pra Chernobyl por conta própria e dito, vai dar merda. E ele não ia se ligar que ia dar merda. E as coisas iam ferrar de novo, sabe? Tipo, ele não se ligou que os tanques lá de água não estavam cheios ainda. E aí é o que ele tava falando pra ela, né? Porque ela é uma cientista, então ela não consegue se segurar. Ela precisa ir atrás da verdade, descobrir o que tá acontecendo e como isso pode ser resolvido. E isso salvou milhões de vidas. Milhões de vidas, um continente inteiro. E recentemente a gente teve um caso muito parecido, que foi no Japão, quando teve a tsunami. E teve um caso muito próximo. E a situação lá, naquela cidade onde teve esse vazamento eu acho que não foi tão grave que nem Chernobyl, não foi uma explosão do núcleo, mas teve um meltdown, né? E eu acho que os japoneses não são tão arrogantes de achar que eles não são infalíveis. Foi completamente diferente a situação. Porque quando deu o problema, teve a queda de energia, eles automaticamente mandaram todo mundo evacuar. Tanto é que os carros estão lá estacionados ainda, tudo foi deixado como estava. O pessoal tá como se tivesse um engarrafamento lá ainda, porque os carros estavam tentando sair. Então eles pegaram e evacuaram todo mundo, tiraram todo mundo de lá, e morreu o mínimo de pessoas possíveis que podiam morrer. E obviamente eles tiveram um cuidado muito maior pra justamente não acontecer de novo isso que aconteceu. Conseguiram controlar melhor também, né? E já tinham... porque eu acho que Chernobyl foi um aviso, né? Tipo, olha galera, vai ser foda se isso acontecer de novo. Então todo mundo botou um pé atrás e começou a pensar melhor o que tá acontecendo. E agora a gente vai descobrir o que vai acontecer no próximo episódio, por que isso aconteceu, né? Por isso que a gente não tem mais plantas de energia elétrica nuclear. Não, a gente tem no Brasil, inclusive. Sim. Na Angra dos Reis. Por isso que a gente não tem mais. Ah, sim. É um aviso porque as pessoas ficaram realmente com muito medo daquilo ali. Exatamente. Mas... porque seria uma energia mais limpa do que a energia que a gente tem atualmente. Exatamente. Só que o medo de acontecer Chernobyl impede que isso vá pra frente. Gostei também da recriação que eles fizeram, uma recriação muito boa dos anos 80. A forma como eles reconstituíram, e a forma não só como reconstituíram, como é fotografado também. Não tem muito efeito especial na série. A série é mais assim, tipo... obviamente tem pós-produção em algumas coisas. Nos helicópteros ali, por exemplo, a cena que o helicóptero se desmancha quando passa em cima da turbina lá, do reator. Mas é muito interessante ver que, tipo assim, eles reconstituíram tudo de uma forma muito próxima e não fizeram melodrama.
mais importante, eles não fizeram melodrama, não tem puxação de saco de alguém, de algum personagem. Os protagonistas, a gente vê eles e logo a gente já perde eles, porque eles vão todos morrendo. Não tem um protagonista só, fora os que estão lidando diretamente com a crise. E eu gostei de ver, assim, essa fotografia suja, essa fotografia cinza, essa fotografia pálida, sabe? Tipo assim, de morte mesmo, né? E... Como tudo antes é ensolarado e verde e colorido, e as pessoas com as roupas coloridas andando na rua felizes. E eu adorei que, tipo, todo mundo tem a casa igual. São vários apartamentos iguais e todo mundo tem a mesma coisa. E funcionava bem ali. Socialismo é assim, tipo, não tem o maior e o menor. Todo mundo tem a mesma coisa. Então todo mundo é feliz porque ninguém quer o que é do outro. Só que daí tem os líderes dos partidos que são gananciosos e que são gananciosos e burros. E cagam Não digo burros, eles são ignorantes porque eles estão muito além porque está muito além da compreensão deles. E eles veem. E são arrogantes. E eles não vêm, tipo, de famílias ricas. Eu sou cheio da grana, venho da família de herdeiros tal. Eles eram um cara que fazia sapato, era um cara que trabalhava, negócio, que era mineiro, e os trabalhadores, o poder aos trabalhadores, os trabalhadores ascenderam ao poder. Era assim que seria, mas tipo... Mas a corrupção existe ali também, né? Não adianta, existe em todos os lugares. Existe em todos os lugares. O ser humano é falho e por isso que não funciona nada na vida. Com certeza. Tem um filme muito bom chamado A Morte de Stalin, tem na Amazon Prime, eu recomendo pra quem quiser olhar pra conseguir conhecer um pouquinho mais, que mostra os grandes políticos do governo socialista tentando dar um rasteiro no outro depois que o Stalin morre pra tentar assumir o poder e derrubar os outros, sabe? Mas é aquela série que a gente tá vendo na Netflix do Hitler's Circle of Evil. Era isso? Eles se esfaqueavam nas costas o tempo todo, porque todos eles queriam estar mais próximos de Hitler do que o outro. Então eles davam uma em cima do outro. Assistam, inclusive. Você tá dizendo então que o nazismo é de esquerda? Sim, eu tô dizendo que o nazismo é de esquerda. Meu Deus, gente. Assistam aquele documentário que tem reproduções e tem vários historiadores falando sobre. Também. Os dois são muito bons. E daí vocês podem tirar as conclusões de você se o nazismo tinha mais pensamentos de esquerda ou de direita. É interessante ver, assim, essas questões e realmente como as pessoas se sacrificaram. Não dá pra não entrar nessas questões vendo um filme vendo uma série como essa. Sim, te faz pensar bastante. Sabe, porque o jeito como eles governavam foi tão importante porque aconteceu quanto qualquer outra coisa. Então não dá pra ser alheio a isso. E é interessante também porque a gente começa a ver pelo final, obviamente, onde ele grava essa confissão que ele sabe que eles vão matar ele se eles descobrirem, mas ele precisa contar essa história porque eles continuam tentando abafar, né? E aí obviamente ele se mata porque, enfim, a culpa é o que acontece nos primeiros 5 minutos, tá, gente? Não é spoiler, acontece nos 5 primeiros minutos da série. Mas recomendado, assim, demais, assistam. Se vocês tiverem de HBO Go, melhor, vocês podem acompanhar os últimos 2 episódios, agora passaram pros domingos. Então a gente tem um episódio nesse domingo mesmo e no próximo, e aí acabou Chernobyl. E a gente obviamente vai fazer um outro vídeo pra contar nossa finaleira, se essa série fechou tão bem assim como se era esperado. É isso então? Isso aí. Então é isso, pessoal. Como sempre, não esqueça de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, deixar aqui nos seus comentários. Nos seus comentários? Não, nos nossos. De deixar aqui nos comentários o que vocês acham de Chernobyl, se vocês estão assistindo, se vocês têm curiosidade de assistir. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Entrem no nosso grupo fechado do Facebook. Nos sigam no Instagram, no Twitter. E até mais.